Pregar é um desafio, meu irmão. Eu lembro a primeira vez que eu fui na frente de uma igreja. Eu lembro claramente, foi na Presbiteriana. Eu tinha 17 para 18 anos, né? E eu sempre levei as coisas de Deus muito a sério, meu irmão. Eu não, sabe, eu não me conformo com pessoas assim que não levam as coisas de Deus a sério, porque eu sempre levei as coisas de Deus a sério. E eles me chamaram, eu nem fui pregar nesse dia, eu fui dirigir o culto, porque na Presbiteriana tem o dirigente do culto, né? Meu irmão, eu sei que os meus joelhos batiam um no outro, assim, tac, 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 né? E teve uma hora que eu fui ler a Bíblia, meu irmão, e as letras andavam assim, ó, elas criaram vida, né? E eu suava, mas depois fui, né, começando devagarzinho, né? E eu lembro que o divisor de águas da minha vida foi o batismo no Espírito Santo. Porque quando eu fui batizado no Espírito, meu irmão, aí sim veio a unção de Deus sobre a minha vida. Veio as revelações da palavra, né? Essas palavras que eu ministro aqui na igreja, não são palavras que eu pego de livro, coisa assim parecida, não. São palavras que Deus dá para mim. Eu lendo a Bíblia, Deus vai revelando, e a gente vai marcando, vai anotando. E aí, mas tudo tem um começo. Por isso que eu falei com o Marcos. Falei para o Marcos assim, Marcos, não se preocupe. Pregue as coisas simples. Amém? Eu sei que ele está nervoso, Marcos? Olha aqui, tá vendo? É outro nível, ó. A gente usa agenda, né? Que eles usam celular, ó. Né? Outro nível. Mas amém. Deus vai, a palavra que Deus colocou no coração dele vai nos abençoar nessa noite em nome de Jesus Cristo. Amém? E você aí, meu irmão, tem que ser um incentivador em nome de Jesus Cristo. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Marcos, por ele ter aceitado esse desafio de compartilhar a palavra do Senhor aos nossos corações. Que o Senhor possa tomá-lo nessa hora, Pai. Que todo medo saia. Ó Deus, e que ele possa confiar e descansar no Senhor. Que ele possa somente abrir a boca e permitir que o teu Espírito use-o, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E vai ser gravado, tá? Amém. Salve, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. A oportunidade foi dada, então vamos, né? Vamos lá sem medo. Irmãos, a palavra que Deus me incomodou durante esses dias foi a palavra no livro de Judas, que é um livro antes de Apocalipse. E eu vou ler ele completo, aí é que eu vou falando, tá? Então começa assim. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já desde uma vez para sempre soubeste tudo isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades 5 vizinhas, que havendo se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Semelhantemente também, estes sonhadores, alucinados, contaminam a sua carne, rejeitando toda a autoridade e difamam as dignidades. Contudo,
O arcanjo Miguel, quando contendendo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, blasfemam de tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se atiram ao erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, quando se branqueteiam convosco, pastores que se apacentam a si mesmos, sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos, são árvores sem folha nem fruto, 2 vezes morta, desarraigadas, ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias vergonhas, estrelas errantes, para as quais tem sido reservada para sempre a escuridão das trevas. Quanto a estes, também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que vem o Senhor com miriades de seus santos, para executar juízos sobre todos o que convencer deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que os ímpios pecadores contra ele proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas próprias concupiscências, e a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos da palavra que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Até aqui tá bom, irmã. Aleluia. Essa palavra de Judas é um livro que eu vejo pouco as pessoas pregarem, mas aqui tem uma riqueza de informações, né? Judas, nesse caso, ele era o irmão de Jesus, que aqui no começo ele já dá essa dica falando, ele não fala diretamente, mas aqui fala: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Tiago também era irmão de Jesus. Então esse Judas, nesse caso, ele é irmão de Jesus. Irmãos, essa palavra ela veio até mim porque durante esses dias essa palavra ela tem me incomodado muito, porque eu vi a abertura das Olimpíadas e aquilo me deixou bem preocupado com relação às coisas de Deus. Eu mandei 2 imagens ali para Jerusa, eu queria que ela colocasse uma das imagens aqui, por favor. Essa imagem aqui, irmãos, aconteceu, né, na abertura das Olimpíadas. Aqui, vocês estão vendo uma representação da última Santa Ceia, né? A última ceia aqui, que no caso é de Leonardo da Vinci. Ali em cima são um monte de drag queens, né? Que estão imitando ali o quadro, né? Eles tentaram dar explicações sobre isso, mas não conseguiram explicar definitivamente que não era essa imagem. Por mais que essa imagem ela seja uma imagem ilustrativa ou que não seja algo feito por alguém cristão, essa imagem ela é de cunho religioso e ela afeta diretamente o povo cristão também. Tanto que isso repercutiu no mundo inteiro, onde pessoas de lá, de Israel, falaram dessa imagem, padres também chegaram a falar dessa imagem, como repercutiu, porque isso é uma blasfêmia contra a presença de Deus. E essa palavra, ela lembra muito sobre os tempos atuais, que a palavra fala que no final dos tempos, né, haveriam blasfemadores, porque a gente vê também em Apocalipse a palavra que fala sobre a besta que subiu do mar. E em cada chifre da besta a gente vai ver uma blasfêmia, né? Não diferentemente disso, a gente vê hoje em dia diversos casos como esse, que na representação aqueles disseram que não era. Coloca outra imagem para mim, Jerusa, por favor. Essa imagem aqui, ela representa um dos cavaleiros do Apocalipse. Eles falaram que não é, mas não tem como não ser. Um cavalo branco. Se a gente pegar em Apocalipse, para a gente poder ler, a gente vai ver que o cavalo branco, ele representa
Deixa eu entrar aqui só um minuto. Deixa eu achar aqui. Aqui, irmão, tem uma palavra, capítulo 6 de Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Aqui, irmãos. Amém. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Amém. Aqui, irmão, representa Jesus. E nesse caso da imagem, não tem como dizer que não foi algo diretamente à igreja, porque foi sim. Logicamente que eles não vão admitir com a boca, falando que foi, né? Mas eles vão falar que não foi. Mas foi. E o que eu acho interessante nessa palavra é que ele lembra da rebelião de Coré. Se a gente for em Números 16:1, a gente vai ver a palavra que fala sobre a rebelião de Coré ou Corá, que diz assim: ora, Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, filho de Ruben, tomando certos homens, dois levantaram-se perante Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel. Essa palavra, irmão, ela mostra que naquele tempo, Corá, ele se levantou contra Moisés, ele criou uma rebelião, porque ele era contra Moisés estar como líder naquela época. Então Moisés, sendo usado por Deus, ele disse uma palavra que dizia o seguinte, que se a terra, ela abrisse e engolisse eles e a família deles, então, seria que ele seria, no caso, o líder, ele e Arão. E quando ele terminou de falar, irmãos, essa palavra, a terra se abriu e engoliu eles, provando aí que eles tinham se levantado contra a vontade do Senhor. Essa palavra, ela me incomodou muito, porque nesses tempos nós temos visto muitas coisas que têm tentado nos tirar da presença do Senhor. É o tempo inteiro, né? Seja na televisão, seja na rua, seja numa propaganda, alguma coisa está falando ao contrário daquilo que nós cremos. E o interessante é que nós temos que ter o nosso foco diretamente na presença do Senhor. E a gente tem que estudar a palavra e ler a palavra para a gente não ser enganado. Porque a palavra do Senhor fala que no final dos tempos diriam que Ele está ali ou aqui. Mas Ele não estaria lá. E o que eu acho interessante é que hoje em dia a gente vê igrejas que são totalmente diferentes da doutrina que é ensinada pela Bíblia. Igrejas que respondem aos seus próprios desejos, à sua própria vontade, e não pregam aquilo que é a verdade. E aqui, na palavra, a gente vê em Judas, que eles falam, que ele diz, né? Aleluia. E a palavra fala que eles são homens que não têm o Espírito. Olha só como que a palavra diz aqui no versículo 10. Estes, porém, blasfemam de tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Eu lembro de ter visto uma palavra que a Lana Holder, ela tentava questionar um pastor com relação ao homossexualismo. E ela não conseguia achar dentro da Bíblia uma palavra que falasse diretamente que isso poderia ser feito. E eu acho engraçado porque, assim, pessoas tão inteligentes, porque ela é inteligente, e ela cai no próprio engano, porque ela sabe que na palavra não tem isso. Isso vai contra a vontade de Deus. Cidades foram destruídas, pessoas morreram por causa disso.
E se a gente olha na palavra, como não é bom a gente ir contra aquilo que o Senhor fala, a gente vê que na rebelião de Corá morreram 14.000 pessoas, mais 250 homens que ainda estavam lançando ali incenso, que era contra a vontade de Deus, porque Moisés tinha falado para fazer isso, e eles, mesmo sabendo que a vontade de Deus era que Moisés ficasse, eles persistiram e foram contra ele. Então o Senhor, ele fez o quê? Ele consumiu, ele matou todos aqueles homens que estavam ali fazendo o incenso, e toda a família ali de Corá, que estava ali com ele, também morreu. Mas a palavra fala que nem todos foram mortos, porque depois a gente vê ali um pouco mais para frente na parte de Balaão, que uma da parte da família de Corá ainda estava viva e foi para a guerra, né? Irmãos, em Coríntios 16:13, a palavra do Senhor, ela fala assim: vigiai, estar firme na fé, portai-vos varonilmente e sede fortes. Em Efésios 6:11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes resistir às ciladas do diabo. Em Gálatas 5:1 fala: para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Em Hebreus 10:23 diz assim: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Em Efésios 6:14 diz assim: permanecei, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ora, para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. Em João 8:31 diz assim: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! A palavra do Senhor, ela é bem clara, irmãos, para nós andarmos firmes diante da presença dele. E aqui eu mostro também como é importante o trabalho, não só de evangelismo, mas o trabalho também nos lares, porque a palavra do Senhor, ela está chegando em mais lugares, a palavra do Senhor, ela está alcançando mais pessoas. Talvez uma pessoa que chegue no lar, que antigamente fosse cristão e se desviou, ele possa voltar ali. E se uma pessoa que é cristã e que está com seu pensamento deturpado ou então confundido conforme a palavra, os olhos delas vão ser revelados ali também, irmãos. Essa palavra, ela diz justamente ao nosso tempo aqui. Porque naquele tempo homens ímpios, eles se infiltraram nas igrejas e começaram a pregar doutrinas que eram contrárias à vontade do Senhor. Porque eles estavam pecando e eles queriam justificar o pecado através da palavra. E a gente vê muito isso hoje, irmãos. Então não caiam, irmãos, nas palavras mentirosas desses falsos profetas. O Senhor, ele tem ensinado a gente, não só aqui na igreja, mas com muitas coisas que acontecem no nosso dia, de que o mundo, ele não é para nós. Aleluia, Santo Deus de Israel. O mundo, ele tem tentado corromper não só nós cristãos, mas a nossa família também. Ele tem tentado separar aquilo que é mais precioso para nós, que é os nossos filhos, a nossa família, a nossa casa. Eles têm tentado inverter os valores, dizendo que aquilo que é errado é certo e o que é certo é errado. Mas não caiam nessa mentira, irmãos. O Senhor, ele me levantou hoje aqui para dizer para vocês: permaneçam firmes na presença dEle.
permaneçam de pé na presença dEle, porque Ele tem o melhor para vocês. O Senhor, Ele é fiel, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Aleluia, por mais que eles digam a vocês que o Senhor, Ele não vai vir, Ele vai vir sim. Aleluia, eu tenho total fé de que o meu Senhor, Ele está às portas, e logo, logo Ele vem buscar a igreja dEle. Aleluia, Santo Deus de Israel, o seu trabalho aqui na terra não é em vão. Aleluia, tudo aquilo que você faz tem valor sim para o Senhor. Aleluia, por mais que na palavra diga que no final dos tempos a gente vai falar, mas eu curei na tua presença, aleluia, mas eu fiz isso e aquilo na tua presença, e o Senhor, Ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque somente as obras, elas não são totalmente contadas, para que você entre no reino do Senhor. Você pode estar na presença do Senhor, mas você pode estar pecando, talvez por ter um conhecimento errado sobre algo que alguém falou, você esteja pecando. Talvez por conta dessas igrejas erradas, por conta dessas pessoas que têm feito coisas mentirosas e tentado enganar o povo de Deus, você esteja pecando. Mas o Senhor, Ele está me trazendo aqui hoje para dizer para você, abra os seus olhos com relação à palavra de Deus. Aleluia, a palavra do Senhor, ela está aí na sua mão. Você pode ler ela o tempo que você quiser. Hoje nós temos isso, hoje nós temos a liberdade de pregarmos em praças, hoje nós temos a liberdade de falar de Deus para alguém no trabalho, mas vai chegar um tempo, irmãos, que a gente não vai poder fazer isso, vai chegar um tempo que a gente vai procurar a presença do Senhor e a gente não vai achar. O Senhor, Ele tem me despertado nesses últimos dias para diversas coisas. Eu tenho medo de pregar, eu tenho vergonha de pregar, eu tenho medo de falar alguma coisa errada aqui, que condene alguém que está aí, porque a responsabilidade de estar aqui é muito grande, entendeu? As pessoas que estão aqui, que fazem esse trabalho, são pessoas que dedicam a vida toda delas para isso. Os pastores que você tem, o pastor Mauro, a pastora Patrícia, o Alex, a Érica, eles são pessoas que estão o tempo inteiro dedicando a vida deles para isso, para que não aconteça isso que eu estou falando aqui hoje, para que a gente não venha se confundir, para que a gente não venha cair no erro, para que a gente não venha agir na emoção e andar de maneira errada na presença de Deus. Por isso que a palavra do Senhor, ela diz assim, irmãos, para nós, seja firme na presença do Senhor. Aleluias. Em Mateus, aleluia, tem uma palavra, Mateus 24 diz assim, porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas tudo isto é o princípio das dores. Então, eles vos entregarão para serdes afligidos, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. E então, muitos serão escandalizados, e entregarão uns aos outros, e odiarão uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas. Aqui mais uma vez se repete, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia, Santo Deus de Israel. Irmãos, do começo ao fim, qualquer livro que você lê no Novo Testamento, você vai ver os irmãos falando, sede firmes. Aleluia. Porque isso já acontecia naquele tempo. E acontece muito mais hoje. Antigamente, quando a gente via esse tipo de coisa na TV, ou em algum lugar, era mais mascarado. Mas hoje em dia não está mais sendo assim, irmãos. As coisas, elas estão avançando para chegar no fim. E eu quero que vocês escutem essa palavra, para que vocês permaneçam firmes na presença do Senhor. E que nada venha abalar a sua fé diante dEle. E que nenhuma palavra lançada por essas pessoas venha te enganar. Leia a palavra, estude a palavra, seja fiel na presença de Deus, sem querer nada em troca. Aqui em Judas, ele diz que por conta de dinheiro e por interesse, pessoas estavam se entregando.
e andando de maneira errônea. Aqui mostra que era por interesse, irmãos. E eu vejo muitas vezes pessoas se entregando da mesma maneira. Pessoas que antigamente eram uma bênção diante da presença de Deus e que de certo momento para frente deixam de ser. Tem um cantor, que eu não vou falar o nome dele, que eu sempre gostei muito, sempre ouvi os louvores dele, mas hoje, infelizmente, ele está meio cego com relação à presença do Senhor. Ele está meio que em cima do muro, ele não sabe para que lado ele vai. E me entristece muito porque eu vi uma palavra dele dizer que os 30 anos que ele teve no Evangelho foram jogados fora, porque ele não cantou músicas seculares, músicas para o mundo. Ele acha que é assim, o problema é dele. Eu já não penso dessa forma, eu acho que ele ganhou 30 anos, né? Irmãos, eu sou um milagre diante da presença de Deus, porque desde quando eu era pequeno, eu sempre vivi em uma família que sempre teve droga no meio. O meu pai, ele era viciado em cocaína. O meu irmão, ele é viciado até hoje, ele está nas ruas. Infelizmente, ele não quer voltar para casa. Ele vive usando crack, usa todas as drogas possíveis aí. A minha irmã, ela também é viciada em droga. O meu irmão, que era cristão, graças a Deus, ele se livrou. Mas ele quase entrou numa pior por causa de droga. Ele sempre pregou a palavra, decidiu mudar para Goiânia. E lá em Goiânia ele começou a usar cocaína. Ele voltou para São Paulo, se desviou da presença de Deus e começou a traficar. Esse meu outro irmão, ele roubou toda a droga que eles estavam traficando e fugiu. E deixou o meu irmão sozinho para pagar tudo. E nesse momento eu achei até que ele ia morrer, de verdade. Isso não faz nem muito tempo, foi ano passado. E quando eu encontrei ele, eu preguei a palavra para ele. Eu falei assim, por que você está andando enganado? Você é uma bênção na presença de Deus e você está deixando se levar por coisas tão pequenas. A presença do Senhor não está sendo suficiente na sua vida, você está sentindo um vazio, é porque você se desviou, você escolheu estar longe de Deus. E isso afetou você na sua caminhada cristã. E graças a Deus, irmãos, hoje, ele é uma bênção na presença de Deus. Ele voltou para a presença do Senhor, ele tem pregado a palavra aonde ele vai. E graças a Deus, ele deixou de usar as drogas. Mas por que eu digo que eu sou um milagre, irmão? Eu via todos os meus irmãos mais velhos, eu sou o caçula. Eu sempre vi todos os meus irmãos mais velhos usando droga, brigando no meio de pessoas erradas. Meu pai, infelizmente, ele sempre foi um pai assim, mais presente. Mas infelizmente, essas atitudes dele refletiam também na minha vida. Mas uma pessoa que eu falo de verdade, que me levou a estar, não só aqui hoje, mas em seguir uma vida correta diante da presença de Deus, foi a minha mãe. Porque durante 20 anos a gente morou no Hermelino Matarazzo em uma casa que era um cômodo só. Dentro dessa casa ficava 9 pessoas. Eu dormia no chão com a minha irmã, meu irmão dormia entre o guarda-roupa e o restante dormia tudo na cama com a minha mãe. E durante todo esse tempo, por mais que eu não fosse da igreja, eu sempre via a minha mãe orando. Eu sempre via a minha mãe, ela dizer palavras que levantavam outras pessoas. Eu via pessoas que viam zombar dela e tentar frustrar ela na caminhada dela cristã, e ela sempre firme, ela orava, ela pedia perdão, ela sempre teve fé que o Senhor ia mudar a história dela. E durante muitos anos a gente viveu ali. Teve dias que eu já fiquei sem comer, 2 dias. Já teve dias que a gente não tinha quase nada para comer, mas ali a gente estava firme. Minha mãe sempre firme, orando, os outros rebeldes, tudo fazendo coisa errada, e o pequeno aprendendo com os errados, né? Mas, graças a Deus, conforme eu fui crescendo, irmãos,
eu comecei a me espelhar mais nas coisas que a minha mãe fazia. Talvez ela nem sabe disso. Vou falar até para ela assistir a pregação. E eu sempre comecei a ver muitas coisas. Talvez ela não percebesse, mas eu sempre estava vendo ela sair de manhã para trabalhar, e meu pai. Eu sempre via ela orando, eu sempre via ela lendo a Bíblia. E isso começou a me afetar também, começou a me despertar uma curiosidade e um interesse sobre isso que ela fazia. E eu falei, e agora? Falei, vou começar a tentar ver, né, o que ela está fazendo. Aí ficava em cima. Aí, conforme eu fui crescendo, com 9 anos eu comecei a trabalhar, porque eu não queria ter o mesmo destino que os meus irmãos, porque eu já estava vendo o que a droga estava fazendo na vida deles, e eu não queria seguir, não queria mais andar com eles, porque eu sabia o que estava destinado para mim se eu fosse seguir o mesmo caminho. Então, com 9 anos eu comecei a trabalhar, eu trabalhava no Lava Rápido, ganhava R$15 por dia, misericórdia, trabalhava pra caramba. E eu ajudava minha mãe, e eu via que aquilo trazia felicidade para ela, porque eu ia na feira, por mesmo que fosse pouquinho, eu ia na feira, eu comprava uma fruta, eu comprava alguma coisa, eu via que aquilo trazia felicidade para ela. Eu comecei a perceber que aquilo era bom. E desse trabalho eu fui para outro, comecei a panfletar, e fui indo, comecei a trabalhar com piso laminado, aí de piso laminado entrei na drogaria, descobri a minha profissão, e hoje, para a glória de Deus, eu estou fazendo a minha faculdade, estou quase terminando, estou quase me tornando um farmacêutico. E é engraçado, né? Porque tudo começou com a droga e vai terminar com a droga. Mas é uma droga boa, tá, gente? Aleluia. E tudo isso, eu tô falando isso por quê, irmãos? Porque eu tô querendo mostrar para vocês que a fé da minha mãe, por mais que talvez ela não percebesse, a fé dela estava afetando não só a mim, mas os meus irmãos também. E hoje eu estou na presença de Deus, logicamente que é graças a Ele, mas também teve muito da minha mãe que me ensinou nesse caminho. E eu quero glorificar a Deus pela vida dela, que hoje eu estou aqui na presença do Senhor, o meu irmão também está na presença do Senhor, os outros ainda estão meio perdidos, meio abalados, mas eu tenho fé que o Senhor ele vai alcançar eles. Tem a minha irmã Gisele também, que ela sempre andou comigo, sempre. Era ela e meu irmão Jefferson. A pastora conheceu o Jefferson e a Gisele, né? O pastor Alex também. Infelizmente, os dois se desviaram e somente quem permaneceu foi eu. E tudo isso, irmãos, porque a minha mãe me ensinou a nunca desistir de algo que seja importante para você. Você nunca vai ver eu desistir da minha família, eu abandonar minha esposa, abandonar meu filho. Você nunca vai ver eu largar o meu trabalho do nada, sem ter um propósito, sem nada preparado. Algo além. Você nunca vai ver, isso eu falo com toda a certeza do mundo, por mais que eu não tenha emprego, nem, sei lá, eu tivesse família, a presença do Senhor é uma coisa que eu nunca vou largar na minha vida. Até o final dos tempos eu vou estar proclamando as bênçãos do Senhor, eu vou estar aqui pregando quando for necessário, eu vou estar indo na casa das pessoas para poder pregar para elas também, eu vou evangelizar, eu vou tocar louvores para as pessoas que estão desanimadas. E é isso que eu vou fazer, irmão, porque a palavra do Senhor, ela me ensinou isso, e eu agradeço a Deus por eu estar nesse lugar, onde tem homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo, e tem pregado uma palavra verdadeira na minha vida, e tem me ensinado muito durante esses tempos. Aleluia, eu agradeço muito a Deus, porque eu já passei por lugares, já passei por igrejas que me difamaram, me humilharam, tentaram me fazer cair, mas hoje eu estou aqui, para a glória de Deus, e não é nada, pode passar o que for, eu não vou sair da presença do Senhor, eu só saio da presença do Senhor morto, se alguém me matar por amor à presença do Senhor, aí eu morro. Se a pessoa falar, nega o Senhor, eu morro, eu falo, então pode me matar agora, que eu vou, só deixa alguma coisa para minha esposa e para você. Aleluia. Mas a palavra do Senhor é essa, irmão. O Senhor tocou no meu coração para trazer essa palavra para vocês. Aleluia, uma palavra, um despertar com relação a esse tempo. Que os homens, não estou falando, não estou generalizando, tá, irmãos? Tem muitas igrejas por aí como essa, a Ágape. Você que está assistindo esse vídeo, venha a Ágape. Pessoas que não têm levado a sério aquilo que é a palavra do Senhor. Pessoas que têm enganado outras pessoas e têm levado elas ao erro.
A palavra que falou, pastores que apacentam a si mesmos. São esses pastores. São para essas pessoas, que não só eu, mas toda a comunidade cristã tem um recado para vocês, né? Não levem essas pessoas para o inferno. Não carreguem pessoas com vocês, enganando elas no erro. Preguem a palavra verdadeira. Confessem o seu pecado ao Senhor e mudem as suas vidas. Porque o Senhor, Ele tem o melhor para vocês. Amém, irmãos? Essa foi a palavra. Permaneçam firmes na presença do Senhor, inabaláveis. Não deixem que nenhuma palavra e nem ninguém tirem vocês da presença do Senhor. Amém. Amém, amém, irmão? Glória a Deus, né? É assim, meu irmão, que Deus vai moldando a nossa vida, amém? Vai nos ensinando, né? E graças a Deus pela vida. Eu não sabia da história da sua família, Marcos, né? Não sabia disso não. Que bom, né? Marcos está aí, firme e forte, se formando. Daqui uns dias vai ser farmacêutico, né? Vai ter uma profissão abençoada e é um referencial, amém? Graças a Deus por isso. Quem foi abençoado nessa noite? Amém? Glória a Deus.